Vamos dar início à aula de hoje, né, na parte literária sobre o romantismo. E no livro de vocês, o romantismo, ele foi fragmentado em várias partes. A primeira, segunda e terceira geração não estão próximas, né, estão em várias partes aí do livro. Então, eu e o professor José, escolhemos explicar toda a parte literária do romantismo, a primeira, segunda e terceira geração, para que você se organize melhor e entenda melhor o contexto histórico e literário, né? E quando concluirmos hoje a terceira geração do romantismo, nós já finalizamos essa escola literária. Para quem não assistiu a aula na semana atrasada e tão pouco foi ao YouTube assistir a aula na íntegra, nós iremos explicar aqui desde a primeira geração, só vamos dar uma palhinha, a primeira geração, né, do romantismo brasileiro. Pode dar sequência nos slides, José. José? Muitos alunos perguntam, né, que se eu perguntar para o aluno o que é literatura, muitos pensam aí que é apenas poemas, prosas, poesias, mas literatura é mais abrangente. Literatura é toda manifestação artística de cunho cultural. Pode ser uma música, arquitetura, obras de artes em geral, gente. Um quadro, como esse quadro que vocês estão vendo aí, é uma parte literária, a parte literária que representa o romantismo brasileiro. Então, literatura é bem abrangente, não é apenas a arte de usar a palavra, né, em poesias e prosas e poemas, mas sim qualquer manifestação artística, desde que seja de cunho cultural, tá? Então, a primeira geração do romantismo brasileiro, nós teremos 3 tópicos nessa primeira geração. É o nacionalismo, o amor pela nossa pátria, pela nossa fauna, pela flora, o sentimentalismo, é um amor idealizado, um amor platônico, é um amor não correspondido. E nós temos também o indianismo, que é o herói brasileiro, né? Há várias obras desse período, tanto Salves Dias, mas como também de José de Alencar, que destaca o nosso índio como guerreiro, como bravo, valente, como um herói. Pode seguir? Pode seguir o slide, José. Então, mas literatura e história andam de mãos dadas. Temos que explicar a parte literária, mas sempre dar uma palhinha no contexto histórico, né? O Brasil, na época, estava ainda... Volta o slide, José. Então, o contexto histórico é muito importante ser frisado, porque até então os poemas, poesias tinham traços europeus, eram traços bem notórios assim europeus. Nós não tínhamos uma identidade cultural assim específica, propriamente dita, do povo brasileiro. Mas se deu também essa vontade de explicar, essa vontade de criar, de escrever poemas e poesias através do nosso contexto histórico. Isso se deu também com a vinda da família real para o Rio de Janeiro em 1808. A elevação também do Brasil, 8 anos depois da categoria de reino. A independência do Brasil em 1822. A independência do Brasil foi um grande marco para a literatura brasileira, para o romantismo brasileiro. Por quê? Porque nós agora somos independentes. Agora nós iremos falar da nossa nação, do Brasil, da nossa fauna, da nossa flora, dos nossos guerreiros, né, do que nós temos de bonito, do que nós temos de belo. Então, a independência foi um grande marco também, não só no contexto histórico, gente, mas também na literatura.
E toda essa mobilização histórica refletiu nos livros, refletiu nas obras de arte, refletiu nas pinturas, na arquitetura. Então, foi um momento histórico importantíssimo que também trouxe uma bagagem literária grandiosa para nós brasileiros. A economia da época era baseada em latifúndios, ou seja, terras. Quem tinha terras tinha o poder, né? E foi um momento muito importante, como eu disse, para a afirmação, né, na nossa identidade, aristocratas ou burgueses, né? O público leitor nosso era a nossa situação de analfabetismo era altíssimo. Para você ter ideia, nessa época não tinha universidades no Brasil. Gonçalves Dias, um grande autor romancista do período, ele foi estudar direito em Coimbra, em Portugal, porque na época não tínhamos ainda universidades aqui no Brasil. Pode seguir, José. O nosso hino brasileiro, gente, nosso hino brasileiro, ele foi criado nesse período, no romantismo. Por isso que a nossa fauna, a flora, a nossa pátria é exaltada. Ele foi criado no período romancista. Então, eu posso dizer, os poemas que exaltam a fauna, a flora e a pátria são poemas chamados ufânicos ou ufanismo. Eu posso dizer que o hino nacional se trata de uma obra ufanista, tá, gente? E qual foi o marco aí do início do romantismo no Brasil? Foi em 1836. Neste ano, Gonçalves de Magalhães, com um grupo de estudantes de Paris, eles estudavam em Paris, mas eram brasileiros, compraram uma revista para facilitar a divulgação das suas obras literárias. Porque na época a imprensa, gente, ainda estava, o Brasil estava ainda em ascensão, né? Não tínhamos ainda uma imprensa assim para divulgar livros em grande escala. Então os livros eram divulgados em capítulos, em folhetins, em revistas ou em jornais. É o que eu disse na aula passada. É como se fosse uma série de Netflix que vocês assistem. Vocês assistem por episódios em temporadas. Então, os livros, os capítulos, eram divulgados dessa forma. Divulgava um capítulo por folhetins no jornal ou em uma revista, né? E a população, a sociedade ficava ali aguardando o próximo capítulo daquele livro, né? Na próxima divulgação do jornal ou da revista. E o grande marco aí da literatura brasileira foi a obra de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudade. O romantismo vai terminar aí com o realismo, com o surgimento do realismo em 1881, com a obra machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa parte aí já é conteúdo para o segundo bimestre, né? Mas é o marco aí que termina a escola literária o romantismo e inicia o realismo. Pode seguir, José. Como eu disse, primeira geração do romantismo, os traços principais é o nacionalismo, amor pela nossa pátria, indianismo, destacar o índio como herói brasileiro, e sentimentalismo. O sentimentalismo irá refletir sobre as paixões platônicas, o amor não correspondido. Principais autores desse período: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Pode seguir, José. Na aula passada, nós colocamos uma canção que cantava o hino, a canção do exílio de Gonçalves Dias, né? Creio que vocês fizeram atividade sobre também, não me lembro. Mas a canção do exílio recebeu esse nome porque Gonçalves Dias estava em Lisboa, estava em Portugal, na cidade de Coimbra, estudando direito, e ele se sentiu exilado, ele se sentiu sozinho, ele sentiu saudade da nosso saudades da fauna, saudades da flora. Então, nesse momento de solidão, nesse momento de exílio, Gonçalves Dias escreveu esse lindo poema.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui, Portugal, gorjeiam, não gorjeiam como lá, Brasil. É um poema lindo. Depois vocês, quem não leu, está no livro didático também esse poema. E ele é muito lindo, muito lindo. Foi um grande marco também da nossa literatura romancista da primeira geração. Pode seguir. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode colocar no bate-papo, pode levantar a mãozinha e perguntar. Estamos aqui para ajudar, para esclarecer a vocês, tirar dúvidas. José, pode seguir o slide. Temos aqui um poema de Gonçalves Dias. Esse poema vai exaltar o índio brasileiro, né? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho do norte. Volta lá, José. É um poema muito lindo que exalta o índio, coloca ele como valente, como bravo, como guerreiro. Acho que está travando o slide. Apareceu aí? Porque a internet eu acho que hoje não está colaborando muito. Sim, agora eu percebi. Vou repetir. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Ou seja, aqui Gonçalves Dias retrata a bravura, a valentia do índio brasileiro. É um grande personagem aí do romantismo, um grande personagem dessa literatura brasileira, né, que teve um grande destaque para nós. E foi um momento de marcarmos de vez a nossa identidade sem traços aí europeus. Pode seguir, José. A próxima geração. Internet tá lenta, gente. Enquanto isso, pessoal, enquanto o José está tentando ali mexer com o slide, já abre o livro de vocês na página 53. 53, já abre o livro de vocês na página 53. Enquanto na primeira geração estávamos falando de amor à pátria, sobre a fauna, a flora, né? Eram poemas nacionalistas, patriotas, colocávamos aí o índio como um herói brasileiro em poemas e obras literárias indianistas, e também falamos um pouco sobre sentimentalismo nessa primeira geração do romantismo. Já na segunda geração é totalmente diferente. Ela é conhecida, assim, denominada como mal do século. Por que mal do século? Porque eram poemas que faziam culto à morte. Outra nomenclatura da segunda geração romancista é chamada ultrarromantismo também. Foi muito marcante esse período porque fugiu dos critérios, das características da primeira geração. E os grandes autores aí deste período literário, dessa segunda geração, foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Na página 53, quem está com o livro já abra na página 53. Isso. E como eram essas obras artísticas, essas obras literárias desse período? Eles faziam culto à morte, né? O amor não correspondido, faziam culto ao tédio, à insatisfação amorosa, o pessimismo. Por isso aí, mais uma vez, mal do século. Pode passar, José. Vocês estão entendendo? Se vocês estão conseguindo assistir sem nenhuma intercorrência, coloque um oi lá no bate-papo, me diga que eu não estou tendo retorno de vocês. Então, como Álvares de Azevedo, ele gostava de fazer culto à morte, né? Eram poemas aí com pessimismo, falava do tédio, do amor não correspondido, né?
Ele se baseou muito em um lord chamado Lord Byron. Lord Byron. Lord Byron de um século anterior ao de Álvares de Azevedo, e ele também tinha essa tendência de fazer culto à morte, né? Falar sobre o pessimismo, sobre o tédio, sobre o desgosto de viver lá em seus poemas, em suas poesias. Então, Álvares de Azevedo se baseou muito no Lord Byron para fazer os seus poemas com estes tópicos, né? O Lord Byron foi uma inspiração aí para Álvares de Azevedo produzir os seus poemas, produzir as suas poesias. Pode seguir. As mulheres também, pessoal, na época, eram retratadas como seres inacessíveis, como um amor que o homem nunca poderia se aproximar, chegar até ela. Para o homem deveria ser apenas platônico. As mulheres nos poemas aí de Lord Byron e Álvares de Azevedo eram como anjos, seres inacessíveis. Como eu disse, Álvares de Azevedo se baseou muito em Lord Byron e os poemas, também por ser considerado mal do século, norteavam o desejo de morrer, o pessimismo. E tem esse poema chamado Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo, que diz bem assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã, que perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louça, não me batera tanto amor ao peito se eu morresse amanhã. Mas se essa dor da vida que devora a ânsia de glórias, o dolorido afã, a dor no peito, emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Então vocês percebem aí que os poemas são bem pessimistas, fazendo culto à morte, ao tédio, enfim. Álvares de Azevedo é conteúdo aí para o Enem, esse período literário. Os poemas dele caem muito no Enem, como interpretação e compreensão textual, né? Então é importante entender, né, o contexto, né, que ele estava vivendo naquele momento. Nesse período, né, Álvares de Azevedo ele era muito doente, ele contraiu tuberculose e ele vivia sozinho, porque na época a tuberculose não tinha tratamento. Então as pessoas ficavam em uma fazenda, né, só com serviçais, né, aguardando ali se aquele quadro clínico iria melhorar ou iria piorar, acarretando aí a morte, porque não tinha tratamento à tuberculose. Então ele ficou muito sozinho, morava em uma fazenda, sempre ali com serviçais. Talvez este estado de doença, né, que para ele a sua vida não tinha mais esperança, refletiu também em suas obras literárias. Outro poema, outro poema do Álvares Azevedo, né, que fala sobre a morte, e é muito dolorido, assim, muito angustiante. Você vê o estado melancólico do autor Álvares de Azevedo. Eu creio que seu momento de solidão, doente, tuberculoso, refletiu sim em suas obras literárias. Quer fazer alguma colocação, José? Não, professora, tá perfeito. José? Até que a internet também não tá colaborando muito aqui. Vamos lá, pode passar, pode seguir.
Pode seguir. Na página 53, temos um poema chamado Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Os poemas de Casimiro de Abreu refletem mais a questão da infância, a melancolia, a saudade, a nostalgia dos tempos de infância. Então, ele escreveu para retratar esse período de essa faixa etária de grandes conquistas, de brincadeiras, né? De mais um período de leveza, né? E ele sentia saudade da sua infância, do que ele vivenciava naquele momento, nas fazendas, né? Dos seus avós paternos. Então, ele ficou muito tempo com os avós em uma fazenda e ele se divertia muito na sua infância. Então, essa vivência, né, ele transmitiu aí para as suas obras literárias. Esse poema, Meus 8 Anos, ele é muito famoso. Eu creio que vocês já viram, já leram em algum lugar, que retoma uma retomada da sua infância, Casimiro de Abreu. Então, quando eu falo aí de poemas pessimistas, de culto à morte, fala do tédio, do amor inacessível, eu falo aí de Álvaro de Azevedo, que teve como um poeta para inspirar os seus poemas foi Lord Byron, né? Inspirou muito Álvaro de Azevedo. Lord Byron, diga-se passagem, que pertence a um século anterior. Mas quando eu falo de retomada de infância, poemas que retomam a infância de uma forma nostálgica, estou falando aí de Casimiro de Abreu, grande poeta aí da segunda geração brasileira. Então, essas duas obras, esses dois poetas, né, definem a segunda geração, chamada geração do ultrarromantismo ou mal do século, por ter esse momento mais melancólico, mais saudosista, mais fazia culto à morte, à saudade. E é um período aí que marcou a segunda geração brasileira, né? E esses são os dois autores de destaque da segunda geração romancista. Pode seguir, José. Para quem está com o livro, abra o livro na página 70. 70. Terceira geração do romantismo. Pessoal, a terceira geração do romantismo já é totalmente diferente, né? É um período literário só, o romantismo brasileiro, mas com 3 gerações bem distintas uma da outra. A terceira geração não vai falar muito de amor, não. Não vai falar de amor platônico, de sentimentalismo, de indianismo, não. Vai falar de temas sociais e políticos. Vai colocar o dedo na ferida das mazelas brasileiras. Vai falar sobre as classes menosprezadas, né? E também, gente, vai falar sobre a liberdade, porque era o período que estávamos vivendo ainda no período de escravatura ainda, né? Então o Castro Alves, ele irá se referir muito a favor da abolição da escravatura. E por isso, ele é conhecido, pessoal, como poeta dos escravos. Ele é conhecido como poeta dos escravos porque a maioria das suas obras literárias, né, retrata esse povo, retrata o sofrimento, né, desse período de escravatura no Brasil. Teve alguns poemas que ele retratou também questões políticas, né? Mas a maioria dele era sobre a liberdade, sobre a abolição da escravatura. Castro Alves era mulato, também sentia na pele o preconceito. E na terceira geração do romantismo, temos um pássaro que simboliza a terceira geração, denominada condoreira ou condoreirismo, tá, gente? Esse pássaro é chamado de condor, por isso condoreira ou condoreirismo. O condor é um pássaro
que vive aí nas cordilheiras dos Andes, né? Capaz de voar em altas altitudes, né? E foi escolhido como símbolo da liberdade. Daí a origem da terceira geração do romantismo, denominada condoreirismo, né? Do pássaro condor. O condor, símbolo da liberdade, símbolo de olhar, né? Ter um panorama da nossa sociedade. É isso que Castro Alves fazia, fazer um panorama, né, da nossa sociedade para analisar, para criticar, fazer uma crítica nacional, uma crítica contra a aristocracia da época. E esse pássaro é o símbolo da terceira geração do romantismo brasileiro, símbolo da liberdade. Pode seguir, José. Na página 70, nós temos um poema de Castro Alves chamado Navio Negreiro. Na atividade de hoje, no formulário de vocês, eu coloquei um trecho desse poema Navio Negreiro para vocês analisarem e fazer uma interpretação dele. Acho que é a questão 3, se eu não me engano, sobre o Navio Negreiro, obra de Castro Alves. Pessoal, se alguém estiver com alguma dúvida, pode perguntar. Eu coloquei uma frase dita por Castro Alves que eu achei muito bonita. Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Bendito aquele. Castro Alves, ele foi um grande herói da nossa nação brasileira, um grande herói, né, para os escravos, aí denominado aí o poeta dos escravos. Eu acredito que tenha caído a internet da professora Renata. Vamos aguardar um pouquinho aí para ela voltar. Voltou? Professora, tá me ouvindo? Sim, estamos falando sobre Castro Alves. Quer fazer alguma colocação? Não, é que tinha caído a internet aqui, aí você tinha sumido. Não estava te ouvindo mais. Pode continuar. Eu estava dizendo aqui que ele foi considerado poeta dos escravos, né? Por sempre mencionar seus poemas, a luta, a dor desse período de escravatura no Brasil, né? Vou passar aquele vídeo agora? Sim, pode passar. É um vídeo, pessoal, sobre o poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras!
É canto funeral. Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu,
que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Poema forte, né? Então, Castro Alves aí, o poeta dos escravos, ele levantou a bandeira para a abolição da escravatura no Brasil. E foi um momento muito marcante da nossa história, né? A abolição do trabalho escravo foi ocorrer apenas pela Lei Áurea, em 1888, né? Mas foi um período assim bem marcante, um período bem obscuro da nossa história brasileira. Tem uma cidade, tem uma praia chamada Porto de Galinhas, em Pernambuco. É uma praia que carrega um pouco desse período não só histórico, mas também cultural. Na época já havia sido proibido a escravidão na Europa, né? E vinham para o Brasil navios negreiros, como o do poema de Castro Alves, vinham navios negreiros com escravos escondidos no convés. Ou seja, tinha parte superior do navio e o convés era dividido em duas partes. A parte do meio, né, tinha as galinhas, tinha as aves, né, tinha alguns animais, e a última parte, a parte inferior, eram escondidos os escravos. É ali que os escravos ficavam em toda a travessia até chegar no Brasil, né? E quando esse navio chegava na costa, em Porto de Galinhas, os tripulantes já gritavam: tem galinha no porto, tem galinha no porto. Ou seja, essa expressão tem galinha no porto era um aviso que não é um aviso dizendo chegou galinhas, chegaram aves, chegaram animais, mas um aviso dizendo chegaram escravos no porto. Ou seja, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas hoje é um dos grandes pontos turísticos aí no Brasil, mas que carrega essa bagagem histórica, esse momento bem de escuridão, esse momento de dor, né, para os escravos. E uma grande luta aí para Castro Alves, né, o grande poeta aí dos escravos, a retratar esse período marcante da nossa história brasileira. Quer fazer alguma colocação, José? Professora, está perfeito. Ótimo a colocação. A internet que não está ajudando, né? Hoje está meio complicado aqui. Peço aos alunos desculpa, gente, porque a minha internet está falhando, às vezes do professor José, e está cortando nosso raciocínio aqui na hora de explicar. Mas, resumindo, vamos fazer um resumo. Romantismo é dividido em 3 gerações. A primeira tem os traços principais: nacionalista, amor à pátria, à fauna, à flora; indianista, destacar o índio como herói; e sentimentalista, o amor platônico. Já a segunda geração, denominada mal do século, ou ultrarromantismo, irá retratar o tédio, o amor não correspondido, o culto à morte, o pessimismo. Os grandes autores aí, não que não tenha outros, tem, mas os grandes autores: Álvares de Azevedo, inspirado aí por Lord Byron, e Casimiro de Abreu, que já fazia um resgate de melancolia, de nostalgia da sua infância, né? A terceira geração, conhecida como condoreira ou condoreirismo, né? Tendo aí o pássaro condor como símbolo da liberdade,
né? Um momento que retratava muito isso, a liberdade, a abolição da escravatura no Brasil, tem como um grande poeta aí que levantou essa bandeira, Castro Alves. Mas, gente, é um período assim bem interessante, bem marcante, é conteúdo aí para o Enem, e espero que vocês tenham entendido o que nós tentamos explicar. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar aqui no bate-papo, ou pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta, pois na plataforma virtual tem atividades, tem 3 questões sobre as 3 gerações do romantismo brasileiro. O José colocou um slide agora com algumas obras literárias, né, alguns livros publicados nesse período, no período do romantismo. Temos, não são só esses, gente, são apenas alguns que nós colocamos. Tem uma vasta coletânea aí de obras que se refere ao romantismo brasileiro. José? Perfeito, professora. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, por favor, esteja colocando aí no bate-papo, tá bom? Ou abre o microfone também, tá? Qualquer forma de participação aí é válida. É válido. Conteúdo do ano passado, vocês estudaram figuras de linguagem e Castro Alves não é conhecido também não só como poetas escravos, mas também por usar muito figuras de linguagem em suas obras, tá? Ele é conhecido como poeta das figuras de linguagem. Ele adorava utilizá-las em suas obras, principalmente a assonância, a anáfora e a literação. Estamos aguardando vocês fazerem alguma pergunta, gente. Estamos ansiosos aqui, querendo sanar as dúvidas, né, esclarecer algum tópico. Não tiver nenhuma pergunta, é porque a nossa explicação foi linda e maravilhosa, todo mundo entendeu. É brincadeira, gente, mas vocês podem aí se manifestar, tá bom? Fica à vontade. Na próxima aula que nós teremos já será sobre gramáticas, tá, pessoal? Nós iremos concluir literatura hoje, né, com as atividades ali da plataforma virtual também. E a próxima aula já entraremos com as classes gramaticais. Certeza que vai ser mamão com açúcar para eles aí, porque vai tratar de substantivo, adjetivo, tudo que eles já tem uma noção É já mais, nos anos anteriores. Já. é mais fácil porque conteúdo que eles já estudam desde o terceiro aninho, né, do primário. Então, é só relembrar mesmo as classes gramaticais que estudaram aí o decorrer todo aí até o ensino médio, do fundamental ao ensino médio. Então, é um conteúdo bem tranquilo. Bom, ninguém se manifestou ainda, eu acredito que a aula foi proveitosa, muito proveitosa. Acho que a gente já pode encerrar aqui. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só tenho a agradecer aos alunos que assistiram a aula. Creio que tem aluno com dúvidas, só estão com vergonha de perguntar. E estamos no PV. Podem fazer as perguntas de vocês no nosso PV. Nós iremos atender vocês sim, tá? No mais, estamos felizes com a participação dos alunos, né? Sei que muitos não podem assistir a aula ao vivo por estar trabalhando, ou tem outros afazeres, mas alguns estão assistindo também no YouTube, quando o José edita e posta no YouTube, e estamos felizes com a participação de vocês. O romantismo é tema para o Enem, né? O Enem, a parte literária, a parte literária toda cai no Enem, como interpretação, compreensão textual, e é válido falar sobre esse riquíssimo período literário no nosso Brasil. Perfeito. Então agradeço aqui a cada um que ficou aí conosco até o finalzinho. Obrigado a vocês. Saibam que vocês já estão na frente dos colegas de vocês, né, que assistiram a aula primeiro, assistiram ao vivo aqui com a gente.
Tá? Eu vou, depois que terminar aqui, eu edito e já coloco lá no YouTube para aqueles que não puderam assistir também. Beleza? Então, professora, obrigado aí pela excelente aula, muito boa. Parabéns e bom início de semana para todos aí. Obrigada, José. Obrigada pela parceria. Até mais, pessoal. Estamos no PV, aguardando vocês, né, tirarem para sanar as dúvidas de vocês. Então, pode postar, pode me recorrer lá no PV, que estamos aqui ansiosos aqui para ajudar. Até mais, tenha uma boa tarde.